ainda sobre a estratégia sino-árabe de redolarização, né? A estratégia dos dólares chineses. Eu gostaria de ler os comentários feitos por Arnaud Bertrand. Ele diz o seguinte: a história sobre a emissão de títulos soberanos denominados em dólares americanos na Arábia Saudita pela China está gerando uma forte repercussão naquele país e pode ser extremamente importante. Deixe-me explicar o que parece estar acontecendo. À primeira vista, não é uma grande história. A China emitiu 2 bilhões em títulos soberanos denominados em dólares americanos na Arábia Saudita, o que significa que os investidores emprestaram dólares ao governo chinês e prometeram pagar de volta. Eis que é um título, até agora relativamente chato. Primeiro aspecto, um tanto interessante, é que os títulos foram subscritos em excesso em quase 20 vezes, o que significa que a China tomou emprestado 2 bilhões, mas as pessoas queriam emprestar 40 bilhões, o que é muito mais demanda do que o normal por títulos soberanos em dólares americanos. Normalmente, os leilões do Tesouro dos Estados Unidos têm uma taxa de subscrição excessiva entre 2 e 3 vezes. Então, obviamente, parece haver um apelo de mercado muito forte para a dívida denominada em dólar da China. O segundo aspecto interessante é que a taxa de juros dos títulos estava notavelmente próxima da taxa de juros do Tesouro dos Estados Unidos, apenas 1 a 3 pontos na base mais alta, ou seja, entre 0,01% e 0,03%. O que significa que a China agora pode tomar dinheiro emprestado em dólares americanos praticamente na mesma taxa que o próprio governo dos Estados Unidos. Esse não é o caso de nenhum outro país do mundo. Como referência, os países com as maiores classificações de crédito AAA normalmente pagam pelo menos 10 a 20 pontos sobre os títulos do Tesouro dos Estados Unidos, nas raras ocasiões em que os emitem. Terceiro aspecto interessante é o próprio local para essa venda de títulos, a Arábia Saudita. Isso é incomum, já que títulos soberanos são normalmente emitidos em grandes centros financeiros, não em Riad. A escolha da Arábia Saudita e o fato de que os sauditas concordaram com isso é particularmente significativa, dado o seu papel histórico no sistema global do dólar, o chamado sistema petrodólar, que eu não preciso explicar. Ao emitir títulos em dólar na Arábia Saudita, que competem diretamente com os títulos do próprio Tesouro dos Estados Unidos e obtendo essencialmente a mesma taxa de juros, a China está demonstrando que pode operar como um gestor alternativo de liquidez em dólar, bem no coração do sistema do petrodólar. Para a Arábia Saudita, que detém centenas de bilhões em reservas de dólar, isso cria uma nova opção para investir seus dólares. Eles podem investir com o governo chinês, em vez do governo norte-americano. Ok, isso é tudo interessante, mas ainda não é a principal razão pela qual as mídias sociais chinesas estão em polvorosa. A razão é porque eles postulam que essa é uma rodada de testes da China, foi o que nós dissemos, né? Para demonstrar aos Estados Unidos que eles podem efetivamente usar a sua própria moeda contra eles, com consequências potencialmente dramáticas. Como? Primeiro, pense bem. Imagine que a China ampliasse isso e, em vez de emitir 2 bilhões de títulos, começasse a emitir dezenas ou centenas de bilhões de dólares. O que isso significa para os Estados Unidos é que a China estaria efetivamente competindo com o Tesouro americano no mercado global de dólares. Em vez de países como a Arábia Saudita reciclarem automaticamente seus dólares em títulos do Tesouro dos Estados Unidos, eles podem colocá-los em títulos de dólares chineses, que pagam a mesma taxa e têm muito menos risco. Isso criaria um sistema paralelo de dólar, onde a China, não os Estados Unidos, controlaria parte do fluxo de dólares. Os Estados Unidos ainda imprimiriam os dólares, mas a China controlaria cada vez mais para onde eles iriam. Imagine isso. Outro aspecto crítico é que cada dólar que vai para títulos chineses, em vez de títulos do Tesouro dos Estados Unidos, é um dólar a menos ajudando a financiar os gastos do governo americano. Em um momento em que os Estados Unidos estão com déficits enormes e precisam vender constantemente títulos do Tesouro para se financiar, ter a China emergindo como um emissor de títulos em dólar concorrente, que pode igualar as taxas do Tesouro americano, pode representar imensos problemas de financiamento para o governo dos Estados Unidos. Poderia efetivamente acabar com o chamado privilégio exorbitante dos Estados Unidos. Mas espera, você pode se perguntar, qual o sentido da China ter tantos dólares?
eles não transferem os problemas para si mesmos? Eles também precisam encontrar um lugar para investir todos esses dólares, não é? Você estaria certo. A última coisa que a China precisa é de mais dólares americanos. Em 2023, ela teve um superávit comercial em dólares de 823 bilhões de dólares. E para 2024, espera que esse superávit seja de 940 bilhões de dólares. A China já está absolutamente inundada de dólares. Mas é aí que entra a beleza da iniciativa Cinturão e Estrada. Dos 193 países do mundo, 152 desses países fazem parte da Rota da Seda. O Brasil, inclusive, né, como foi decidido ontem e hoje. É uma característica muito comum que muitos desses países têm dívidas em dólares americanos, com o governo dos Estados Unidos ou outros credores ocidentais. É aqui que a estratégia chinesa pode se tornar realmente inteligente. A China pode usar seus dólares americanos para ajudar os países do Cinturão e Estrada a pagar suas dívidas em dólares com credores ocidentais. E aí está a chave. Em troca de ajudar esses países a liquidar suas dívidas em dólares, a China pode providenciar para ser reembolsado em renminbi ou recursos estratégicos, ou por meio de acordos bilaterais. Isso criaria uma vitória tripla para a China. Eles se livrariam do excesso de dólares, ajudariam os países parceiros a escapar da dependência do dólar americano e aprofundaria a integração econômica desses países com a China, em vez dos Estados Unidos. Para os países da iniciativa Cinturão e Estrada, da nova Rota da Seda, isso é atraente porque eles podem escapar da armadilha da dívida denominada em dólares e da ameaça de sanções financeiras dos Estados Unidos. Lembrando, os Estados Unidos transformaram o dólar em arma. E provavelmente eles também podem conseguir obter melhores condições com a China, o que ajudaria em seu desenvolvimento. Na verdade, isso colocaria a China como intermediária no centro do sistema de dólar, onde os dólares eventualmente retornam aos Estados Unidos, apenas por um caminho que aumenta a influência chinesa em vez da americana e enfraquece progressivamente a capacidade dos Estados Unidos de se financiarem, com todas as consequências que isso tem sobre a inflação e a economia. Nessa altura, você provavelmente está dizendo a si mesmo: ok, não tem como a China fazer isso. O governo dos Estados Unidos certamente tem ferramentas à disposição para evitar tais coisas. E a resposta, surpreendentemente, é que, na verdade, há muito pouco que os Estados Unidos possam fazer que não os enfraqueça de alguma forma. A resposta mais óbvia seria ameaçar com sanções outros países, como a própria Arábia Saudita, ou instituições que comprarem títulos chineses em dólar. Mas isso demonstraria ainda mais que ativos em dólar não estão realmente seguros da interferência política dos Estados Unidos, o que encorajaria ainda mais os países a diversificarem sua cesta de moedas, agravando o problema dos Estados Unidos. A força do dólar vem em parte dos efeitos de rede. Todos os usam porque todos o usam. Mas como vimos com a Rússia, as sanções criam um momento de coordenação para os países se afastarem todos juntos, enfraquecendo os efeitos dessa rede. Outra resposta seria o Federal Reserve aumentar as taxas de juros para tornar os títulos do Tesouro dos Estados Unidos ainda mais atraentes. Mas isso seria contraproducente. Aumentaria os custos dos empréstimos do próprio governo dos Estados Unidos em um momento que eles já estão lutando contra déficits massivos, potencialmente desencadeando uma severa recessão. E a China, obtendo taxas semelhantes à dos Estados Unidos, poderia simplesmente igualar qualquer aumento de taxas. Os Estados Unidos também poderiam optar pela opção nuclear de restringir a capacidade da China de liquidar transações em dólar, mas isso efetivamente fragmentaria imediatamente o sistema financeiro global, minando o papel do dólar como moeda de reserva global, exatamente o que os Estados Unidos precisam desesperadamente evitar. E com a China sendo o parceiro comercial mais importante da imensa maioria dos países do mundo, nada é menos certo do que os Estados Unidos vencendo esse jogo. Resumindo, isso parece ser uma espécie de movimento de Tai Chi de 4 onças movendo 1000 libras da China, usando força mínima para redirecionar a força do dólar de uma forma que beneficie a China e também os árabes. No entanto, como escrevi no começo, nesse momento isso provavelmente é apenas uma mensagem da China para o futuro governo Trump. Nós podemos fazer isso, então pense com muito cuidado sobre todas as coisas desagradáveis que você tem em mente para nós. A beleza desse movimento é o quão estrategicamente elegante ele é. Não custa quase nada para a China demonstrar, mas força o Washington a contemplar algumas possibilidades muito desconfortáveis. É isso, gente. Já era para os Estados Unidos. Checkmate a favor da China.